Olá, meus queridos alunos do terceiro ano. Hoje faremos a correção no livro de Geografia nas páginas 151, 155, 157 a 159. Acompanhe com a sua professora, revisando as transformações das paisagens. Você estudou nessa unidade que as paisagens são resultado da ação da natureza e do ser humano, que tanto o homem como a natureza podem fazer modificações à paisagem. Você também aprendeu que as paisagens são compostas por dois tipos de elementos: os naturais, que são criados pela natureza, e os culturais, ou humanizados ou modificados, que são criados pelo homem. Os agentes naturais, como os ventos, as águas das chuvas, dos rios e mares, agem lentamente e são capazes de causar grandes transformações. Já as paisagens culturais, por causa da ação das pessoas, podem mudar rapidamente. Agora vamos ver aqui o conceito. Acompanhem comigo aqui. Algumas construções que permanecem na paisagem podem contar um pouco da história daquele lugar e das pessoas que vivem lá. Elas podem se tornar patrimônios históricos e culturais a serem preservados para gerações futuras. Nós aprendemos que os patrimônios têm que ser preservados porque eles vão contar a história para gerações que vão vir. Sem esses patrimônios, não tem como mostrar a eles como que foi a evolução e as modificações ocorridas. Aqui nesse caso, nesse desenho, o Palácio Cruz e Souza já foi sede do governo estadual e hoje é a Casa do Museu Histórico de Santa Catarina. Ela se tornou patrimônio histórico do estado no ano de 1984 e ele é preservado pelas autoridades para que todo mundo possa utilizar e conhecer a história da cidade. Agora o Lito fala assim: você consegue identificar os elementos naturais e culturais das paisagens dessa página aqui? Então vamos ver. Quais são os elementos naturais que estão presentes aqui? Você pode colocar montanhas, água ou rio, você pode colocar até praia se você quiser, você pode colocar vegetação, que são as plantas. Muito bem. E os elementos culturais? Você pode falar as construções, sinal de trânsito, as ruas e avenidas. Você pode colocar até meio de transporte, se você vê o meio de transporte, porque com certeza, olha aqui para você ver, você vai ter meio de transporte, tem sinal de trânsito, tem até o sinal de pedestre nas ruas. Você depois ia fazer uma pesquisa sobre Florianópolis para descobrir mais coisas. Essa pesquisa nós vamos compartilhar quando a gente retornar. Na geografia, nós temos três tipos de visão. A visão vertical, que é quando a gente olha de cima para baixo. A visão oblíqua, quando a gente vê uma parte de cima e de lado. E a visão frontal, que a gente olha de lado. Então, acompanhe. Você já ouviu dizer, alguém falar assim, tudo depende do ponto de vista? Isso significa que várias formas de perceber e entender o mundo à nossa volta. Existem várias formas de ver as coisas e cada pessoa pode ver de um jeito. Quando observamos as paisagens, acontece algo semelhante com isso, pois existem maneiras diferentes de perceber o que está ao nosso redor. Tudo depende de onde o observador está a se localizar, num determinado ponto, para olhar o objeto que ele está olhando. Então vamos mapeando. O Lito, ele vai ser o ponto observador. O Lito é o nosso amiguinho, o mascote de geografia. Então vamos ver. Ele está observando uma pecinha daquela de Lego, que você já brincou bastante, quando você estava na escola ou mesmo em casa, em três posições diferentes. Então acompanhe. Essa pecinha aqui é que ele vai observar. Então ele está observando e você vai desenhar ela aqui para nós. Ele está observando. A primeira posição é de cima para baixo. Então, ele está olhando de cima para baixo. Ele está olhando para essas quatro bolinhas aqui, quando ele está de cima para baixo. Então, você vai desenhar a pecinha aqui como que o Lito está vendo. Esta é a chamada visão vertical, quando vemos do alto de cima para baixo. As fotografias de satélite são tiradas nesse ângulo. Quando a gente tem, uma visão de satélite, quando a gente vê nos telejornais, eles estão vendo de cima para baixo. Na segunda posição aqui, o Lito vê a peça de frente e do alto. Essa posição é chamada de oblíqua. Nesse espaço, você vai reproduzir a forma como ele vê. Ele vai ver praticamente do jeito que ela está aqui, Ele vai conseguir ver a parte de cima e as laterais ao mesmo tempo. E por fim, a peça vai estar agora, ele está de frente para ela. Olha aqui a posição dele, está olhando de frente para ela. Nessa posição, a gente chama de visão frontal.
Quando tiramos uma selfie, a fotografia geralmente reproduz esse tipo de visão. Por quê? Porque está de frente para o objeto, ok? Então, você ia desenhar, no caso aqui, nesse lado, ela de lado, para você ver melhor. Muito bem. Agora, acompanhe comigo. A paisagem e a posição do observador. A posição do observador influencia a maneira como você vê a paisagem. Quem está no alto de um prédio tem uma visão mais ampla do espaço e pode enxergar diversas ruas, casas, edifícios e várias outras coisas, até pessoas, né, lá de cima. Esse observador pode perceber mais exemplos de paisagens com menor detalhamento, porque ele vai ver lá de cima, ele não vai ver de perto. Quem está na rua tem uma visão menos ampla do espaço geográfico. Porém, mesmo enxergando apenas uma parte da paisagem, esse observador pode descrever esse espaço com maior riqueza, porque ele vai estar mais perto dele, né? Com maior riqueza de detalhes. Sentindo cheiros, ouvindo pessoas conversando, barulho dos carros passando, buzina se tiver. Então, veja a seguir a imagem do Parque Dona Lindu, localizado na cidade do Recife, em Pernambuco. Olha aqui para você ver a visão oblíqua, ou seja, você consegue ver por cima e ao mesmo tempo de lado, o que tem em volta. Na visão vertical, está olhando por cima. Você não observa, você não sabe se é um prédio, o que for, porque daqui de cima você só vê a parte do teto. E a parte frontal, você está de frente para ela. Então, você consegue observar mais detalhes ainda, porque você está de frente. Aqui na página 155, você ia fazer o quê? Você já observou aquele filme Toy Story? Uma gracinha, né? Você conhece o xerife Woody, não conhece? Então, está vendo ele aqui descansando, ó. Observe o chapéu dele, essa parte aqui. E você vai desenhar na visão frontal, ou seja, de lado, vendo o chapéu de lado, e a vertical, olhando a parte de cima do chapéu. Você ia desenhar ela aqui. Eu tenho certeza que você desenhou maravilhosamente bem e coloriu muito bonito, porque você sabe fazer direitinho. Então, dando sequência. O mundo em visão vertical, a planta cartográfica. Então, vamos ver. Visão vertical é aquela que você vê de cima para baixo. Você já desenhou o caminho da escola até a sua casa? Com certeza a gente já fez isso. Ou da sua casa até um lugar mais próximo, como a padaria ou supermercado. Tenho certeza. Para que outra pessoa seja capaz de encontrar o mesmo destino, é necessário que o desenho tenha alguns detalhes, como ruas principais, estabelecimentos importantes. É o que a gente já conversou lá na sala como os pontos de referência. Nós fizemos, inclusive, setinhas na área de matemática, lembra? Localização. Nós fizemos umas setinhas para você ir de uma sala a outra, de uma sala no pátio. Lembra a atividade que nós fizemos sobre isso? Muito bem. Essa forma de representar a paisagem é chamada de planta cartográfica. O objetivo dessa planta é mostrar algumas características, como a localização, a distância e o tamanho dos pontos em referência. Você vai mostrar o que tem para a pessoa se localizar e conseguir fazer direitinho. Em uma planta, a visão é vertical, ou seja, você olha de cima para baixo. Os elementos da paisagem são simplificados e representados por símbolos ou cores. São tamanho também menores, né, do que o normal, o real. Então, você consegue ver nessa planta vários elementos que tem aqui. Olha aqui para você ver a cruz, aqui a carta, o carrinho do supermercado. Você pode deduzir que essa cruz pode ser um hospital, que o carrinho aqui pode ser um supermercado. Aqui uma carta pode ser o correio. Tá vendo como dá a ideia de vários elementos? Então, vamos ver agora. Veja a planta novamente, essa planta aqui. E agora, escreva nos espaços correspondentes o nome dos elementos apresentados nele. Então, vamos ver. Primeiro, você tem aqui, ó, casa, correio, parque, prédio, supermercado, escola e hospital. Nessa parte verde, que geralmente verde tem muita árvore, qual a parte que vai ser? Vai ser o parque. Muito bem. Nesse caso aqui, que você tem os telhados, ó, você vai ter o quê? Uma casa. Então, você geralmente na planta você tem várias casas, tá vendo? Então, vai ser uma casa. Nessa parte que tem aqui, ó, parece uma caixa d'água, você tá vendo um quadradinho em cima e parece a caixa d'água. Vai ser o prédio. Muito bem. A cruzinha, você vai ver, vai lembrar do hospital. Agora,
você tem aqui uma folha de caderno e o lápis. Você vai lembrar que ali tem uma escola. Muito bem. E o carrinho? O carrinho nós vamos lembrar do supermercado. Muito bem. E a cartinha nós vamos lembrar do correio. Ótimo. Ao identificar os elementos de uma planta, você concluiu uma legenda. A legenda explica o significado das cores e dos símbolos utilizados na planta cartográfica, ou seja, tudo que tem nela representado através da legenda você consegue localizar. Muito bem. Quantos elementos foram representados na legenda? Nós tivemos quantos elementos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 elementos. Quais dos elementos representados na planta existem no bairro que você mora? Você tem aí, por exemplo, parque, você tem casas, você vai ter prédios, hospital, escola, supermercado, correio. O que tiver aí no seu bairro, você vai escrever aqui embaixo. Muito bem. Dando sequência à nossa atividade, nós vamos agora observar essa imagem que está aí. Olha só, é a imagem da Ópera de Arame, que é um teatro brasileiro localizado lá em Curitiba, no Paraná. Muito famoso por ponto turístico. A visão oblíqua é aquela que você vê de cima e de lado ao mesmo tempo. A visão vertical é aquela que você vê de cima para baixo. Praticamente você vê o teto. E a visão frontal é aquela que você vê de lado. Então vamos ver. Nesse lado aqui, você acha que ele está de lado, você está vendo a parte do teto, ou você está vendo a parte do teto e ao lado ao mesmo tempo? Essa aqui é a visão frontal, está de frente para ela. Então, você vai ligar a parte frontal até a primeira imagem. Muito bem. Na segunda imagem, o que nós temos? Nós estamos olhando uma parte do teto e, ao mesmo tempo, nós estamos conseguindo ver ao lado. Então, nós temos uma visão oblíqua. Muito bem. E essa parte que você está olhando de cima, olhando o telhado, você vai ter a parte vertical. Muito bem. Aqui, você ia desenhar no espaço abaixo da planta o seu quarto. Como é o seu quarto? O que tem nele? E você ia criar símbolos. Por exemplo, se tem uma cadeira onde você estuda, você pode colocar o caderno com o lápis, que ali você estuda. Você põe lá uma cama, você pode pôr o símbolo, por exemplo, um travesseiro. Você pode criar de várias formas, de modo que, quando as pessoas olharem a planta do seu quarto de cima para baixo, elas vão localizar tudo que tem nele. Se tem cortina, se tem guarda-roupa, se tem mesa, cadeira, cama, almofada, você pode colocar o seu quartinho da forma que você achar. E eu tenho certeza que sai um quarto maravilhoso, porque você é muito artista, né? Agora, elabore uma legenda para a planta que você criou. Ou seja, você ia fazer, por exemplo, como eu dei o exemplo, cama, você pode pôr lá um desenho de um travesseiro e ele está em cima da cama. Então, na hora que a pessoa vê aquele travesseiro, significa que aquilo vai ser uma cama. Você vai repetir os símbolos e as cores e escreva ao lado de cada um deles o que significa. Por quê? Você vai fazer o desenho, vai colorir daquela cor. Por exemplo, igual eu falei do travesseiro. Vamos supor que você escolheu a cor amarela para o travesseiro. Você vai colorir o travesseiro de amarelo e lá na sua planta, a parte que tem o travesseiro vai ser amarelo. Você vai fazer da mesma forma. Qual o tipo de visão que você vai utilizar para desenhar essa planta? Como eu te falei, nós vamos ver de cima para baixo. Então, nós vamos usar a visão oblíqua, a visão vertical ou a visão frontal? Nós vamos usar a visão vertical. Muito bem. Vamos agora, só para dar uma passadinha para relembrar, nós temos 3 tipos de visão. A visão frontal, que é quando você vê de frente, a visão vertical, quando você vê de cima, e a visão oblíqua, quando você consegue ver a parte de cima e ao lado da mesma forma. Ok? A planta cartográfica é aquela planta que você faz o desenho de cima para baixo, utilizando a visão vertical. E você pode utilizar na planta cartográfica símbolos e formando uma legenda. Através da legenda, as pessoas vão localizar aquilo que você está falando. O que tem lá no seu quarto. Não deixe de fazer a revisão, não deixe de ler as atividades do livro para você ficar cada vez mais esperto
e se preparar cada vez melhor para as atividades. Não deixe de fazer correção. Um grande beijo para você e até a próxima!